Segundo uma reportagem da Exame, e eu faço questão de deixar o link aqui na descrição desse vídeo, o Flamengo representa 15% de todo o faturamento envolvendo os 20 clubes no Brasil que mais faturam. Como são 20 clubes na Série A, podemos dizer que o Flamengo representou 15% de todo o faturamento da Série A. Não sou eu que estou dizendo. Está aí o link da reportagem na descrição do vídeo. Agora, um questionamento que eu faço é simples. Se o Flamengo representa 15% da indústria do futebol brasileiro, no caso na Série A, cadê a força do futebol de São Paulo que, por estar na capital financeira do país, deveria ter um catalisador de receita maior que os outros, inclusive com o próprio Flamengo? Ou pelo menos é esse o discurso que sempre existe, é essa narrativa que sempre existe por parte da imprensa de São Paulo e por clubes de São Paulo. Só que elas não conseguem se firmar nos fatos, nas evidências e na realidade. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, se você curte o canal e quer ajudar no crescimento do mesmo, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que o YouTube entenda entenda não, desculpa, para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Agora sim, tão importante quanto se inscrever no canal e ativar o sininho é você deixar o seu like, o famoso joinha. Aí sim o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou não de algo e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e não esqueça de ir lá na descrição desse vídeo, tem também o link para você se tornar membro com uma série de vantagens exclusivas. Então não perca tempo, se torne membro, venha ajudar o canal, fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo representa 15% do faturamento do futebol brasileiro no que tange a Série A. E uma reflexão que eu coloco sempre em perspectiva é que eu sempre recebo os comentários, né? Eu recebi recentemente essa semana, eu não tive tempo de responder, talvez se estiver vendo esse vídeo, que me perguntou o seguinte: Diogo, tu fala aí que o futebol de São Paulo, por fato de estar geograficamente ali em São Paulo, não tem tanta relevância em termos de receitas, porque hoje, com a era digital, não existe mais essas barreiras. Mas se isso fosse verdade, ou se fizesse sentido, na opinião dele, o Flamengo tem 3 vezes mais torcida que o Palmeiras, 3 vezes e meia mais torcida que o Palmeiras, mas não ganha 3 vezes e meio mais que o Palmeiras. Vai ganhar, se você tirar, colocar só as receitas recorrentes, algo em torno de 40%, 50% mais do que o Palmeiras. Gente, é claro, 40%, 50% já é coisa para chuchu, é muito já. Você imagina o Flamengo ganhar 50% mais, se o Palmeiras, sei lá, ganha 100, o Flamengo vai ganhar algo em torno de 150. Pronto. É muita diferença, né? Então, isso por si só já é uma diferença relevante entre dois clubes que estão ali competindo na mesma prateleira, vamos dizer assim. É claro que nunca vai ser uma diferença de 3 vezes, não é uma relação, sabe, direta assim. 3 vezes e meia maior torcida, você ganha 3 vezes e meia mais. Senão, o Flamengo teria que ganhar, sei lá, o Botafogo tem 6 milhões de torcedores, o Flamengo tem 50, quase uma relação para 10, ou 9, vamos dizer assim. O Flamengo não vai ganhar 9 vezes mais que o Botafogo, por exemplo. Já que o Botafogo faturou 500 milhões de reais, o Flamengo teria que faturar algo em torno de 4 bilhões e meio, né? A relação não é bem assim. Existem outros fatores que contribuem na arrecadação do faturamento do clube. Agora, quando eu falo que o futebol paulista tem sua relevância, é de fato um catalisador de receitas, mas isso não significa que ele vai sobrepor a outros pontos importantes, como a dinâmica de mercado, o consumo, porque às vezes parece que, pelo fato de estar em São Paulo, os consumidores de outras geografias, de outras cidades, de outras regiões pouco importam, quando na verdade São Paulo representa 30% do PIB do Brasil, mas existem outros 70%. E eu costumo dizer que na aula de matemática que eu aprendi, 70 é maior que 20. Né? 7 é maior que 2, mas as pessoas
Desculpa, não é 7 maior que 20, não daria 90% e não 100%. São Paulo representou em 30% do PIB, tem outros 70%, e 7 é maior que 3, 70 é maior que 30. Né? Essa foi a aula de matemática que eu aprendi, tá bom? Então, tem essa questão. Além do que, hoje a geografia, a parte física, a questão geográfica, ela cada vez mais influencia menos pela questão da era digital. Eu tenho falado aqui em pesquisa de torcida que o Flamengo tem aumentado muito a torcida, inclusive na capital paulista, né? Na faixa etária mais jovem, o Flamengo vem avançando muito nisso. E hoje a questão da era digital, ela diminui muito essa questão do regionalismo, na questão do cara que está em São Paulo, torcer para um time de São Paulo, cada vez isso muda, as influências são outras, né? E a influência está muito mais ligada à questão das plataformas digitais, das redes sociais. Isso tem uma influência, um peso muito grande. E, de novo, é pegar as pesquisas e ver o crescimento do Flamengo nas faixas etárias mais jovens, inclusive em São Paulo. Agora, o ponto que a gente estava chamando a atenção, vou olhar um pouco a garganta, quem está chamando a atenção é essa representatividade do Flamengo em relação à indústria do futebol brasileiro. Poxa, 15% você representar 15% de tudo que fatura a Série A é algo, vamos dizer assim, extremamente relevante em termos de participação. E esse número é muito simples. A Exame colocou que o futebol brasileiro em 2023, que são os dados que ela tem, tá? São a referência, ou é a referência, melhor dizendo. O futebol brasileiro, os 20 clubes que mais faturaram 8,9 bi, sendo que desses o Flamengo faturou, vamos arredondar a conta aí, né? Vamos colocar a conta exata, 1,370, ou se for arredondar, 1,4 bi. E se você fizer a continha, a relação de 1,4 bi com 8,9, você vai ter 15% só concentrado no Flamengo. E essa é uma diferença muito grande. E também tem um ponto que o Flamengo está cada vez mais acelerando as suas receitas. Se você observar a taxa de crescimento do Flamengo nos últimos 5 anos, é algo em torno, claro, tem umas oscilações, mas algo em torno acima de 5%. Vamos fazer uma correlação com o crescimento de um país. Quem gosta de verificar a economia, ficar escutando notícia da economia, se fala muito do PIB, crescimento do PIB. E quando você fala em algo em torno de 3%, de 4%, ou até 5%, você já fala que é algo, poxa, 5%, um crescimento é algo assim que se fala para a China, que é o país na parte da economia que mais cresce. Então, projetando isso para o clube, o Flamengo, de forma constante, na média, vem crescendo 5% nos últimos 5 anos. Na verdade, alguns meses, alguns anos mais do que isso, outros anos oscilam um pouco, na média vai dar algo acima de 5%. Então, constância e um crescimento acelerado. É o que o Flamengo vem tendo. O que quer dizer que nos próximos anos o Flamengo deve aumentar ainda mais a sua participação no mercado de receitas do futebol brasileiro. Deve ser o player, continuar sendo o player que impacta e cada vez mais impacta na indústria do futebol brasileiro. E aquela coisa, né? Quem tem o dinheiro tem o poder, quem tem o capital tem o poder de condicionar em acordo com seus interesses. E esse é o ponto. O que acontece? Algumas evidências, algumas coisas ficam meio que comprovadas aí. A primeira é que o Flamengo ele tem uma diferença muito grande para os outros em termos de marca, em termos de ativos. Isso fica cada vez mais evidente quando ele concentra muitas receitas do que é gerado em todo o futebol brasileiro com ele. Ou seja, ele é o catalisador de receitas, não necessariamente a região, né? Está em São Paulo, está no Rio de Janeiro. Claro que isso tem sua importância, não estou dizendo que não, mas isso é secundário, porque o que mais importa é o valor da marca. E isso está evidenciado. Então, quando alguém tem algum comentário, mas São Paulo catalisa a receita, está no mercado mais importante, está isso, aquilo, outro, fisicamente está lá. Gente, isso é o século passado, quando não tinha era digital, quando a economia era outra, a economia ela mudou muito. E eu já citei, inclusive, exemplos de outras ligas onde esse fenômeno acontece, de um clube hegemônico do ponto de vista financeiro, da popularidade, serem clubes de regiões que não são as regiões mais fortes financeiramente daquele país. Citei exemplo aqui do Bayern de Munique, que fica em Munique, e a capital financeira da Alemanha é Frankfurt. Eu citei o exemplo aqui da Juventus, que é a capital financeira da Itália é Milão, onde estão Milan e Inter, mas é o time de mais força econômica e popular é a Juventus, e por aí vai. E esse fenômeno também acontece no Brasil, que o Flamengo está numa região importante, obviamente. O Rio de Janeiro é o segundo maior PIB do Brasil, mas
Não é o primeiro é São Paulo, mas ainda assim o Flamengo tem essa hegemonia e essa conta só cresce, só cresce, só cresce. E cada vez mais ficam evidentes essas verdades, que a questão da força financeira está mais atrelado com a força da sua marca, ao alcance que a sua marca tem, e o Flamengo hoje ele é disparado o maior alcance, a marca mais valorizada. E aí vocês podem ver nas consultorias, Sport Velho, o Flamengo tem uma marca avaliada a 1 bilhão acima do Palmeiras, que é a segunda marca em termos de valor. Você pode verificar a questão dos engajamentos, das plataformas digitais, o quanto o Flamengo consegue envolver, o quanto o Flamengo consegue ter em termos de representatividade, o quanto o Flamengo consegue envolver as marcas que têm interesse em se associar ao Flamengo, né? Então tudo isso é uma, vamos dizer assim, uma combinação de fatores que transforma o Flamengo nessa potência financeira. A questão da sua marca, a questão do seu alcance, a questão da sua representatividade, né? E não necessariamente a questão geográfica onde está. E aí eu sempre digo, cada vez enquanto os clubes de São Paulo ou não entenderem como funciona essa dinâmica de mercado e não entenderem as respostas que estão tendo, essa conta só tende a crescer ainda mais para o Flamengo, né? Porque ele está crescendo aonde realmente importa. Na faixa etária mais jovem, uma geração mais atrelada à questão das redes sociais, das plataformas digitais. O Flamengo é o clube de maior engajamento, o Flamengo é o clube de maior participação nas redes sociais, em números de inscritos. Está aí com a Flamengo TV, que é uma iniciativa importante, que vai ainda atrair mais fãs, mais torcedores, aumentar o seu ativo, onde realmente importa, que é a sua base de cadastro de consumidores, e com isso o Flamengo vai o quê? Crescendo em termos de faturamento e tornando ainda mais relevante a sua participação no mercado, na indústria do futebol brasileiro. E quando isso cada vez mais vai crescendo, ele vai valorizando a sua marca, aumentando o valor da marca e tornando a sua participação mais importante, mais efetiva e relevante na indústria comercial do futebol brasileiro, cada vez mais ele consegue impor suas condições nas negociações, na maneira como as coisas são conduzidas em termos de contratos, em termos de negociações e também na questão comercial. Ele acaba conduzindo porque ele é o player que mais interfere na dinâmica comercial no futebol brasileiro. E é importante frisar isso porque as pessoas chegam aqui e falam que os comentários às vezes são comentários enviesados. Eu entendo quem pensa assim, mas eu procuro sempre me embasar, sempre me respaldar em fatos, em reportagens e números. E como eu disse, coloquei aqui na descrição desse vídeo a reportagem da Exame trazendo esses dados, se eu não estou equivocado, do ano de 2023. Mas tem um link aí, você pode ver. Ah, Diogo, mas é do ano de 2023, cara. Nós já estamos em 2025, sim, é a referência que a Exame tem no levantamento que ela fez, né? Se você tiver um dado mais atual, você compartilhe comigo. Agora, isso é uma referência que mostra uma tendência de como se encontra o futebol brasileiro, a foto comercial do futebol brasileiro, a foto comercial dos grandes players do futebol brasileiro. E quando a gente fala dos grandes players, a gente tem um player que se destaca em relação aos demais, que está numa prateleira sozinha, no meu ponto de vista. E, de novo, eu não estou avaliando aqui a questão de mérito esportivo, de participação, performance esportiva. Não, de maneira alguma. Eu estou avaliando único e simplesmente a questão aqui comercial, a força comercial de cada player que está inserido nesse mercado, né? Nesse contexto. E nesse sentido, o Flamengo ele lidera com boa margem em relação aos demais, com uma margem relevante. Mas mais do que isso, colocando em perspectiva, ele só cresce, ele só cresce. Se você for avaliar nos últimos anos também, em termos de participação, se você for pegar a mesma relação de faturamento dos 20 clubes da Série A com o faturamento do Flamengo, essa participação dele antes era menor, né? E essa participação só vem aumentando. E na medida que ele cresce 5% de receita em média ao ano, um crescimento, como eu falei, se a gente fizer uma analogia, uma comparação com os países em termos de crescimento, quem cresce isso hoje é a China, que é o país que mais cresce no mundo, não à toa, vem se destacando aí como um rival aos Estados Unidos em termos de crescimento, em termos de economia. Então o Flamengo é o clube no Brasil que mais cresce de forma constante, porque tem isso também, né? Porque às vezes você tem um salto de galinha, você tem um ano, como teve agora com o Palmeiras, que vendeu o Estevão, que vendeu o Endrick, então tem um crescimento, um salto, mas não é algo que acontece
todos os anos, é algo constante. As famosas receitas recorrentes. Não foi uma receita recorrente. O Flamengo cresce em torno de 5%. Se você separar as receitas não recorrentes e analisar só as recorrentes, ele cresce 5% todos os anos nas receitas recorrentes, o que realmente importa, o que realmente mostra uma projeção sustentável e confiável para os próximos anos de que o Flamengo vai aumentar essa participação na indústria do futebol brasileiro, tá? Então isso aí é um fato e isso mostra muito, eu faço sempre essa correlação à questão de marca, de tamanho, valor da marca, os ativos que o clube tem, em detrimento à questão que sempre falam aqui, que São Paulo é aí um mau mercado. Sim, é um mau mercado, mas isso não representa necessariamente porque quem está lá geograficamente inserido vai ter uma vantagem muito grande em relação a quem não está lá, né? E aí a prova maior disso é essa, né? Já que São Paulo é o catalisador de receita do futebol brasileiro, como alguns tentam colocar, tenho certeza, quem vê esse vídeo aqui, que existe muita narrativa, principalmente da imprensa de São Paulo, que não são conectadas com a realidade. E esse é um exemplo muito claro de narrativas que não são atreladas à realidade, né? A gente vê jornalistas falando um monte de abobrinha, mas não se apegam a números, não se apegam a fatos, não se apegam a evidência alguma, né? Como eu falei, eu fui questionado aqui, eu não consegui responder, até peço desculpa para quem fez um questionamento super de boa, mas que perguntou, se o Flamengo é 3 vezes e meia maior torcida que Palmeiras, por que não fatura 3 vezes e meia? Porque é nobre, a relação não é dessa maneira, assim, também. Nessa relação totalmente direta, assim, tenho 3 vezes e meio mais torcedores, eu vou voltar a 3 vezes e meio. Você tem alguns fatores que o crescimento não é nessa proporção, assim, tá? Mas quando você fatura 50% mais que o segundo clube que mais fatura, é muito relevante. E fica a dica e a pergunta, o questionamento, o entendimento. Né? Cadê os clubes de São Paulo? Por que eles não têm uma participação maior que o Flamengo, já que eles estão no mercado? A resposta está aí. Alguns não querem ver, alguns não querem aceitar. Mas a resposta está porque o valor da marca interfere muito mais. Alcance, representatividade. Quando eu falo representatividade, é justamente você alcançar as pessoas em todas as regiões. E falando de São Paulo, o Flamengo tem uma torcida que só cresce em São Paulo. E a conta cresce. Olha em perspectiva, crescimento da torcida, faixa etária. O Flamengo mais cresce, a maior participação do Flamengo em termos de torcida é justamente na faixa etária mais jovem. Por isso que o Flamengo vem crescendo também na sua participação de pesquisa, na sua participação de torcida, e isso está atrelado diretamente, aí sim, à sua participação comercial, a sua participação financeira, né? Se você observar justamente isso, quanto mais o Flamengo cresce nas pesquisas, é um ciclo virtuoso, mais cresce a sua participação financeira, mais cresce o tamanho de torcida, nas faixas etárias, né? Não é que quanto mais aumenta na pesquisa, que a pesquisa deve refletir uma realidade, mas quanto mais ele aumenta o tamanho da sua torcida, mais aumenta a sua participação na faixa etária mais jovem. E quando essa faixa etária mais jovem ela começa a consumir, mais aumenta também o poder de arrecadação do Flamengo. Porque o Flamengo vem aumentando sua participação em torno de torcedores, vem aumentando sua participação em termos de mercado, e isso cada vez fica mais evidente, difícil de contestar. E, enquanto isso, discursos vazios são proferidos por aqueles que não têm argumentos e ficam falando coisas sem sentido, sem estarem evidenciados no que acontece de fato no dia a dia, na realidade do clube, na realidade econômica e comercial do futebol brasileiro. E aí fica esse questionamento. Cadê o faturamento dos clubes de São Paulo? Cadê essa força? E que fique claro, não estou dizendo que não tem relevância estar em São Paulo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não estou dizendo que os clubes de São Paulo não têm força comercial. Eu não seria, doido de dizer isso. Só estou dizendo que as coisas não são como a imprensa de São Paulo narra. Muito cuidado com isso, porque tem muita desinformação. Por isso que eu procuro sempre trazer dados aqui, dados baseados em pesquisas, números, levantamentos por institutos ou veículos de credibilidade, para que a gente possa ter uma discussão coerente, condizente e confiável.
tá bom? Bom, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. Deixar aquele like, o famoso joinha também, né? O like, o famoso joinha. Se inscreva, notificação, compartilhe esse vídeo com seus amigos no grupo de WhatsApp. Link na descrição do vídeo para se tornar membro do canal. Um grande abraço e até a próxima.